Graças e paz a todos. Amém. De vez em quando, alguns colegas me ligam e dizem assim: olha, você pegou aquela mensagem, tal dia, tal ano, será que você pode compartilhar comigo? Eu sempre digo que a mensagem é royalties do Espírito Santo. Os royalties são do Espírito Santo, que é Deus que dá a mensagem. O colega me ligou do estado do Rio e lembrou dessa mensagem, porque tinha visto no Facebook. Parece que não, mas muitos irmãos e alguns colegas também passam no Facebook da igreja e vejam a mensagem. Eu comecei a procurar e de repente eu encontro a mensagem e começo a ler para ver, corrigir alguma coisa. E aquilo foi tomando conta do meu coração de uma certa forma, de uma certa maneira, em que eu disse: eu preciso mais uma vez trazer essa palavra. E trabalhei com uma aplicação diferente desse texto, mas eu, sem nenhuma presunção religiosa ou espiritual, eu creio que seja da vontade de Deus que nós tratemos este assunto novamente aqui, já foi tratado há mais de um ano, vivendo em busca da excelência cristã. Convido os irmãos a abrir em Filipenses, capítulo 3, versículo de 12 a 21. E na noite do dia 31, o Marcos Fagosini leu esse texto. Eu peguei o ano passado esse texto, eu até acredito que tenha sido dia 31 também. Mas de uma outra maneira, de uma outra aplicação, a gente traz esse texto que a NVI tem como título Prosseguindo para o Alvo, capítulo 3, a partir do versículo 12. Amém, irmãos? Amém. Vamos lá. Deixa eu ver nessa fonte aqui. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Amém. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Curva a sua fronte, feche teus olhos, vamos cada um orarmos silenciosamente.
Pai de amor e de imensa bondade, que bênção é estarmos juntos nesta manhã, uma vez para o serviço cristão, para o culto ao Senhor. Nós te louvamos pela motivação do nosso coração, que nós sabemos que não vem de nós mesmos, haja vista que a tua palavra nos ensina. Ninguém diz, Senhor é Deus, se não for pelo teu próprio Espírito, pelo teu próprio poder. E ainda diz que o Senhor opera em nós tanto querer como efetuar. E nós te louvamos por esta manhã estarmos juntos aqui, ó Deus. Nós rogamos-te a tua misericórdia, que o Senhor nos renove, que o Senhor perdoe os nossos pecados, apague as nossas transgressões, que o Senhor ilumine, Deus, o nosso coração, a nossa mente, a fim de nós entendermos o propósito da nossa estada aqui nesta manhã. Nós o glorificamos, o exaltamos pelo que tu és, pelo que tu fizeste, fazes e farás. Nós te louvamos, ó Deus, pelo teu senhorio em nossas vidas, porque a tua graça nos alcançou. Repreenda, Pai, toda a obra da carne, toda a obra do mal, dá a tua paz dentro dos nossos muros, que seja esta manhã muito inspiradora, muito edificante. Que, sobretudo, glorifique e exalte o teu santo e bendito nome. Nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Pergunta retórica, né? Inicial é: quais são os seus planos para esse ano? Aonde você quer chegar? Aonde nós queremos chegar enquanto famílias, enquanto igreja? Será que nós já estabelecemos alguns alvos? O título do texto que tiro desse texto é Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio. É muito comum na linguagem paulina essa analogia usando termos do esporte, de um corredor. Prossigo para o alvo, e por inferência vai mostrar aqui essa frase, esse texto, que depois nós falaremos mais um pouco, a importância de se ter um alvo, a importância de se ter aonde chegar. Então, os alvos ou as metas deve ser o objetivo central do nosso interesse. Os alvos e as metas marcam onde nós queremos chegar. E alguns estudos mostram por que as pessoas elas têm um certo receio de estabelecerem alvos. E os 4 argumentos que se usam do medo de estabelecer-se algo, o receio, a primeira é a questão da ignorância. As pessoas não sabem como é importante nós traçarmos alguns objetivos em períodos de prazo, a longo prazo. É muito importante. E quando as pessoas não têm essa consciência, elas acabam se estagnando e ficando no mesmo lugar. A outra questão é o medo de rejeição. Quando você fala dos seus alvos para as pessoas, quando você comenta, mesmo com a família, você acaba já se comprometendo com as pessoas. E você vai ficar com vergonha se porventura você não conseguiu avançar nem um pouco. Então você tem esse medo de rejeição. O outro medo é o medo de compartilhar os sonhos. Às vezes, nós não queremos que as pessoas saibam qual é o nosso interesse, aonde nós queremos chegar. E a gente quer viver uma vida meio secreta. Né? Então, uma ideia de que as pessoas vão te reprovar, que as pessoas não vão te apoiar, que vão te ignorar, vão rir de você. Mas o outro argumento dessa questão, além de medo de compartilhar os sonhos, é o medo de mudanças. Tem pessoas que querem viver acomodadamente, descompromissadamente. Há pessoas que não querem
não querem nenhuma mudança, não querem ser incomodadas em nada e vivem uma vida apenas de manutenção e não têm entendimento nenhum, não fazem absolutamente nada. Ontem eu estava vendo um artigo da revista Forbes, a Forbes americana, onde é uma revista de mais de 100 anos que trata sobre economia, empreendedorismo, trata também do comportamento. Né? E eles mostram as 5 importâncias de se estabelecer alvos. Né? Eles dizem que quando você estabelece alvos, em primeiro lugar, você desencadeia um comportamento. Então você desperta uma coisa chamada no seu coração, que é a motivação. Então você desencadeia um comportamento, inconscientemente você começa a trabalhar em prol dessa motivação. A Bíblia está cheia dessas informações que mostra a paixão que nós temos por Cristo, a motivação do Espírito em nós para chegarmos em algum lugar. Em segundo lugar, eles falam que as metas orientam o foco e tratam o problema da desordem. Nós não somos desordenados. Por natureza, pela nossa inclinação pecaminosa, nós nos acomodamos na desordem. Há um adágio que diz que casa de ferreiro, espeta de pau, e é um adágio verdadeiro. Que a gente acaba cuidando de todas as coisas, mas as nossas questões, elas ficam de qualquer jeito. Então as metas orientam o foco e resolvem o problema da desordem. Uma outra questão que eles tratam nesse artigo é que as metas sustentam o momento. A questão da pressão. Você suporta a pressão da vida com maior facilidade, porque você tem um alvo, você tem a meta. Então, por maior estresse e crise que você passa, você já assimilou a sua meta, o seu alvo, e isso vai sustentá-lo. A quarta e penúltima importância de estabelecer alvos é que as metas alinham o seu foco, algo que nós já falamos na introdução, que é o problema da instabilidade. Existem crentes estáveis, que estão arraigados, edificados, fortalecidos, e os crentes instáveis, aqueles que estão para o outro. Quando você cria um foco, uma meta, um alvo, você cria raiz, você se firma, você fala pronto. Então você começa a viver de maneira estável e não instável. E a última informação interessante desse editorial é que as metas, elas promovem o autodomínio. Eles dizem que a questão é que isso resolve o problema dos excessos. Nós somos inclinados a excessos. Os excessos de rir, de chorar, de dormir, de comer, o excesso de trabalhar, o excesso do ativismo eclesiástico, o excesso... Nossa, como nós somos inclinados ao excesso. Mas quando você tem alvos, quando você tem metas, então você acaba tendo mais autodomínio. A gente aprende que é uma característica do fruto do Espírito, não o domínio próprio. Mas é muito importante ter alvos. Se houver tempo hábil, no final desta mensagem, vamos aqui fazer uma dinâmica, estipular pelo menos 3 alvos pessoais. E nós precisamos, em conselho de obreiros, traçar os nossos alvos da nossa igreja e também das nossas famílias, sentar em família, orar e conversar. Vamos olhar para esse texto que peguei algumas informações do comentário da Vida Nova. Versículo 12, quando ele começa a escrever esse texto, onde a NVI traz prossigo para o alvo, parece que o apóstolo Paulo está trazendo uma informação de que a vida dele agora está muito mais centrada
numa perspectiva espiritual do que numa perspectiva terrena. Então, ele conclui o texto anterior, quando ele fala que ele precisa ter confiança em Cristo para prosseguir, e agora ele fala de alvos. Como já falamos, não há como você viver sem alvos, sem saber para onde você está indo. E ele compartilha os seus alvos dizendo que deseja ser aperfeiçoado. Ele quer conhecer Cristo, o poder da ressurreição. E ele não era masoquista, mas ele sabia da importância desse cálice que é participar dos sofrimentos com Cristo. Veja a pureza do coração, a ação do Espírito na vida do apóstolo Paulo. E aí ele, mesmo sendo apóstolo, ele diz que não obteve tudo isso, mas ele prossegue em busca desse objetivo. Ele prossegue, da mesma forma que foi alcançado por Cristo, ele prossegue em conhecer. Versículo 13, ele traz uma informação muito importante e que a gente lembra muito deles no final do ano. Ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ou que ficaram para trás, e avançando para os que estão adiante. Bom, passou, e a vida pregressa do apóstolo Paulo, uma vida, primeiro, uma ênfase religiosa, depois uma ênfase na questão da perseguição da igreja, usando o seu cargo militar. E é possível que ele tivesse alguns fantasmas do passado, de quando em vez pudesse oprimir. Eu não sei se você já sofreu, ou de quando em vez tem uma lembrança que te faz sofrer de uma besteira muito grande que você fez no passado. Pois bem, não há como nós avançarmos se nós não esquecermos o que para trás ficaram. E ele concorda esse texto quando a palavra diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Versículo 14, ele fala do alvo, mas agora de uma maneira diferente. Ele diz: a fim de ganhar o prêmio celestial. O prêmio, irmãos, nós já ganhamos. Romanos diz que nós somos harnicós, mais do que vencedores, muito mais. Aquele competidor já que não participa já da coletiva, do campeonato, porque agora ele ganha todas, então ele é harnicós. Ele está como juízo, alguém que vai entregar o prêmio, mas ele é mais do que vencedor. É esse título que o apóstolo Paulo dá para nós em Romanos 8. Agora, a meta do apóstolo Paulo é prosseguir, sim. De perseguidor da igreja, ele passa agora a perseguir o alvo, com a certeza de que ele já é vencedor. Versículo 15, ele inclui a igreja dos Filipenses, dizendo: nós que somos maduros. E aí devemos ver as coisas dessa forma. E à medida que crescemos na vida cristã, a nossa cosmovisão das coisas vão sendo ampliadas. Irmãos, quantas coisas eu aprendi depois que eu completei 50 anos. Puxa, é uma coisa tão elementar. Aprendi agora, mas aprendi antes tarde do que nunca. Mas a gente continua aprendendo. E esse aprendizado mostra que você vai viver uma vida de excelência. Uma vida onde o seu desempenho é o melhor possível. Onde o seu estilo de vida é o melhor possível. Essas coisas, gente, são tão desapercebidas na nossa vida, mas é assim: você toma um cafezinho de uma marca boa, você não quer saber mais de outro café, né?
Você está lavando a roupa lá, você usa um sabão em pó de primeira linha, você fala, nossa, olha que roupa perfumada e tal. Você não quer saber mais de outro. Por quê? Porque você quer um excelente. A inclinação de você querer o melhor. E você compra uma determinada roupa, você compra uma determinada coisa, um determinado alimento, você fala, não, é esse aqui que eu quero. Aí eu não vou trocar de mercado mais, aqui tem tudo que eu quero. Então, nós vamos vivendo de maneira excelente e quanto mais as coisas concernentes a Cristo, a igreja, tem que ser uma vida vivida com excelência. Por quê? Porque nós já temos maturidade, nós já experimentamos, sabemos a forma correta. E nessa fala do apóstolo Paulo, mesmo no versículo 15, ele diz, se vocês pensam diferente, Deus esclarecerá. Paulo mostra claramente que não é pela persuasão humana que a gente vai convencer as pessoas. É Cristo que esclarece a verdade. E ele volta a não ser romântico, dizendo, vamos viver de acordo com o que já alcançamos. E ele usa um jargão daquele contexto das pessoas que se vangloriavam com a sua perfeição. Então, vamos viver com os pés no chão, de acordo com o que já alcançamos, desfrutarmos das bênçãos conquistadas. Versículo 17, ele chama a responsabilidade para si. Siga o meu exemplo. Olha, é muita autoridade a palavra do apóstolo Paulo, quando ele convida as pessoas a seguir um exemplo e viverem de acordo com o padrão que ele apresentou, não só nas suas palavras, mas com a sua própria vida, sobretudo. E nós devemos, talvez não verbalizar, mas deixar claro para as pessoas que nós somos imitadores de Cristo e as pessoas devem então nos imitar. Né? Ele reconhece no versículo 18 que há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo, e parece que ele está falando com relação à igreja, onde membros da igreja provavelmente estão dentro desse contexto, mas o destino é perdição, Deus é estômago, tem orgulho do que é vergonhoso, de que não é correto. Versículo 20, ele vai dizer mais efetivamente sobre as perspectivas celestiais, onde a maior expectativa dele é reconhecer que ele é cidadão do céu e esperar a volta do Salvador. E fala também numa frase de louvor, de adoração, que Deus transformará os corpos humilhados e nós seremos glorificados. Há muitas coisas preciosas que tem nesse texto, muitas coisas importantes que nos ensinam um estilo de vida bem diferente. Eu quero compartilhar com os irmãos, como propósito desse sermão, que é ver à luz desse texto a importância de estabelecer alvos. Irmãos, estabelecer alvos é um segredo do sucesso. Eu espero que, assim como o Espírito de Deus me convenceu da importância de estabelecer alvos, e quanto nós avançamos quando no começo do ano, ou no ciclo, a gente começa a colocar no papel aonde nós queremos chegar. Alvos alcançáveis, atingíveis, mas sonhos também, e apresentamos no altar de Deus, e Deus mostra as estratégias. Então, a primeira lição que nós aprendemos sobre a importância de estabelecer alvos é que nós reconhecemos que precisamos crescer. Esse primeiro verbo está no gerúndio, né? Eu coloquei todos no gerúndio. Conhecendo, avançando, estabelecendo, buscando, vivendo. Mas aqui é reconhecendo de que precisamos crescer. Às vezes vem
somos tomados de uma certa presunção, achando que conhecemos muito de Deus, conhecemos muito da Bíblia, conhecemos muito sobre igreja, conhecemos muito sobre tudo, conhecemos muito sobre nós mesmos. E, na verdade, nós não reconhecemos a nossa fragilidade, a nossa pequenez, a nossa miserabilidade. Estava lendo também um artigo da Forbes, interessante, que o dono dessa pizzaria, né, Domino's, né, lá nos Estados Unidos, ela começou no índice de pesquisa, e eles começaram a dizer que a pizza era a pior pizza que existia. Ela estava próxima à péssima, ela era muito ruim. E esse dono, me fugiu o nome agora, ele veio à mídia e disse o seguinte: olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Olha o ato de coragem dele. A nossa pizza realmente está péssima. Está muito ruim. Eu já fui avisado disso. Então, ele percebeu que não daria para ir de encontro às informações. Mas ele assimilou e superou o medo. E nesse ano, essa pizzaria cresceu em 2000% de vendas. Porque ele tomou uma atitude. Então, esse desejo de crescer na vida cristã, como a inclinação dos dons espirituais, deve fazer parte da nossa vida. Eu quero crescer, eu quero aprender. Agora, se você entende que você já está mandando bem demais, que você é o cara, aonde nós vamos chegar? O apóstolo Paulo, ele começa esse texto dizendo sobre confiança em Cristo, não que eu já tenha alcançado. E aí, então, o fato de que ele foi alcançado por Cristo, mas não alcançou o alvo espiritual que ele deseja. Então, os alvos dão sentido à nossa vida. E nós precisamos crescer. Nós precisamos crescer e começando a crescer para baixo. Não para sermos visualizados, para sermos reconhecidos, mas crescermos para baixo pela estrutura. Quando nós temos essa consciência de que nós queremos crescer, o medo de mudanças vai embora. A gente acaba não tendo mais medo do novo. Nós vamos descobrindo a área da excelência, o que eu gosto de fazer, em que área eu posso investir. Então eu começo a florescer a minha vida, meu ministério, eu começo a estar atento às coisas ao meu redor. Por quê? Porque tomou conta de mim o reconhecimento da minha fragilidade, mas ao mesmo tempo o reconhecimento que eu preciso crescer. Irmãos, nós precisamos crescer muito, muito. Costumo dizer que eu tenho um colega que ele é inafetuoso, inabraçável, inamável. Acho que não existe essa palavra. E ele fala: não gosto de tal pregação, não gosto da música, não gosto da dirigência do culto, não gosto disso, não gosto daquilo, não gosto de nada. Mas ele não sabe quanto Deus está usando para eu alcançar a excelência. E muitos objetivos que nós alcançamos foi momentos de férias, onde a gente começa a andar e visitar, e o que está acontecendo? O que eu posso... Alguns pastores que vêm, que pregam, e eu pergunto lá no gabinete, assim, no coração, mano, eu falo com todo o coração, de coração, o que você mudaria na liturgia da igreja? Como que você faria? Gente mais experiente, tem 40 anos de ministério, 30 anos. Alguns dizem, pastor Antônio, eu não faria nada, porque não tenho nada para fazer. E outros, olha, talvez isso, talvez... E eu começo a orar e Deus começa a... Desejo de crescer, eu sei que isso não vem simplesmente de nós, vem de Deus. A segunda lição sobre a importância
é o fato de que avançando, olha outro aí, olha outro Jesus, avançando adiante, nós não tememos os erros do passado. Essa frase não está melhor colocada, mas quando nós avançamos, eu não fico vivendo os medos do passado e as coisas ruins que aconteceram, que me obstaram no passado. Conheço pessoas que têm carteira de motorista há 20 anos, nunca mais dirigiu. Porque encostou no carro, criou um pavor, nunca mais dirigiu. No passado, essa igreja me deu um carro zerinho. E eu disse para a Fernanda, não vou ser mais o seu motorista particular. Não vou ser mais. Era na carta nova. Eu falei, isso aqui é um carro. Se bater, a gente consegue. E não fique preocupado. E aí ela já começou a levar as crianças na escola e fazer as coisas e tal, não sei o quê. E deu uma encostadinha no carro. Ficou triste. Eu também fiquei, né? O carro zerinho ali. Vamos lá, consertamos, está novinho de novo. Se bater, a gente conserta de novo, não tem problema. E ó, chato tá aí, pode fazer as correrias que você tem que fazer. Passou um tempinho e bateu de novo o carro. Encostou o caminhão passou e pegou um pouquinho do para-choque. Vamos lá, consertamos de novo. Pô, não tem problema. Não tenha medo de nada. Continua dirigindo, porque é um carro. Se quebrar, a gente conserta de novo. E aí chegou um dia que ela acabou um culto aqui de vigília, alguma coisa, ela foi levar os irmãos do carro, foi levar no Adelaide e raspou aqui na sarjeta daqui, uma guia muito baixa, e dá aquela tristeza. Quando você amassa o carro, dá uma tristeza, né, gente? E aí, então, consertamos de novo. Nunca mais bateu. Mas só não comete erros quem não faz. Quantas vezes nós erramos? Quantas vezes nós falhamos? Agora, porque eu errei no passado, porque o relacionamento não deu bom no passado, porque eu fui despedido do meu serviço, porque então nunca mais eu faço absolutamente nada, vou viver com essa assombração. Portanto, quando eu crio alvos, agora eu tenho uma prioridade. Minha prioridade é vida com Deus. Agora eu vou fazer as coisas em nome do Senhor. Então, eu mudo a minha vida pessoal, familiar, eclesiástica, na comunidade, e eu não tenho mais tempo para desperdiçar com essas assombrações que passaram, que ficaram para trás. Eu não tenho mais medo do que aconteceu. O apóstolo Paulo mostra claramente isso. Esquecer as coisas que ficaram para trás, para prosseguir. Já disse, quando morava, alguns irmãos, não lembro, outros não estavam aqui naquela época, mas quando morava na Bela Vista, no prédio, a corrida chamada, não sei se chama de São Silvestre, o Júlio que corre, chama de São Silvestre, tem aquele trajeto da subida da Brigadeiro Luiz Antônio, e eu acompanhava na televisão e passando ali, ao vivo ali, e aqueles corredores, eles parece que estavam hipnotizados, conscientes, mas hipnotizados, olhando para o alto. E o pessoal chamando e tal, aquela gritaria, ele ali. Não olha para nada, sem nenhum peso. As roupas cada vez mais leves, sapato leve, sem nenhum embaraço, como dizem em hebreu. Sem nenhum embaraço, olhando ali. Foco. Não quer nem saber quem está atrás. Deixa eu ver quem está atrás de mim, não tem nada disso. Eu estou olhando do meu alvo, estou aqui no meu objetivo. Então, meus irmãos, no temor do Senhor, avance. Deixa as coisas que ficaram para trás. Se você precisa desprender de perdão, conceda perdão, peça perdão. Se a pessoa já não está mais aqui, peça perdão a Deus, mas entregue isso a Deus. Se a pessoa está aqui, eu quero perdoar aquela pessoa que me feriu em 1900 e sei lá quando. Mas você esquece as coisas do passado, os erros do passado, e agora avançando. Eu estou avançando, eu estou crescendo. A terceira lição de estabelecer alvos é que os alvos denotam maturidade e disciplina. Você sabe
para onde você está indo. Você entende como a vida é. Os alvos, ele simplifica esse processo de decisão. Nos ajuda onde nós queremos chegar. Você tem menos estresse. Quantas vezes, no passado, no começo do meu ministério, eu ia preparar na terça-feira, pegava a Bíblia, e eu não sei se os pastores passaram por isso, eu olhava na eu vejo. Chegava na quarta-feira, e eu passava a Bíblia e olhava, tudo eu vejo. Quinta e sexta, no sábado, não sabia, e eu orava, eu pregar, e passeava a Bíblia, não, esse aqui não, não, esse aqui não, esse aqui não, e tal, isso aqui. Meia-noite eu procurando mensagem para poder pregar. Eu tinha que ter algo a dizer. Hoje não. Eu tenho que dizer algo. Aliás, ao inverso. Eu tinha que dizer algo. Hoje não. Eu tenho algo a dizer. E hoje são tantas mensagens, são tantas coisas. Eu falo, meu Deus do céu, eu preciso abrir uma buraco aqui para trazer essa palavra, essas coisas todas. E quando volto de férias, eu já chego à exposição de um texto, de um livro, sabe, pela misericórdia de Deus colocou tantos alvos com relação às mensagens no meu coração, e isso denota disciplina, denota maturidade. Tem algumas coisas que eu não abro mão. Eu não abro mão. É de estar sozinho com meu Deus. Estudando, entendendo o que Deus quer que eu fale à congregação, trazendo o alimento. E olha, no começo do meu ministério, eu compartilhei com alguns mentores, dizendo, olha, quando eu vou pregar, eu sinto frio na barriga, é um suor, e tantas coisas e tal, não sei o quê. Como é que eu faço para melhorar isso? E os colegas maduros falaram assim, meu irmão, isso vai acontecer a vida inteira. Toda vez que a gente sobe no curso. Meu irmão, um colega me confidenciou, falou de sábado eu não consigo nem dormir. E eu não consigo pegar no sono às vezes. Mas isso denota dependência de Deus. Deus vai te usar. E essa dependência de Deus gera esse reconhecimento da nossa pequenez. Se você não estabelece alvos, você vive sem disciplina, você mostra que você não tem maturidade na vida cristã. A quarta lição e a penúltima, sobre a importância de estabelecer alvos, é que buscando mentores motivam o nosso crescimento. Quando o apóstolo Paulo diz assim, olha para mim, siga meu exemplo, observem os que vivem de acordo com o padrão que lhe apresentamos. Esse padrão que ele apresenta, gente, é a postura de vida. Não é só conteúdo doutrinário. Nós precisamos de referenciais. Nós precisamos de referenciais humanos. Ele é importante para a nossa vida. Para determinada época é importante. Eu ficava fascinado, quando era seminarista, de ver as preleções do pastor Ilan Pereira de Azevedo. Quando ele chegava e ele fazia a exposição da palavra de Deus, só que chegou num tempo que já não é mais meu referencial. Quando eu estava em Campos, pertinho ali de Vitória, o pastor Hernandes Dias Lopes era o meu referencial. Não só na forma, mas também no conteúdo. Houve colegas do meu passado que foram referenciais só na forma. E hoje só na forma. E absolutamente nada em conteúdo. Nada em conteúdo. E às vezes eu me pego e falo, Deus me perdoa. Esses dias eu falei uma frase, um pastor muito antigo, o tal preletor vai estar pregando na, sei lá, não sei se é no Retiro, na comissão. Eu falei, carroça vazia, pô, eu peguei. O pastor, eu achei que ele fosse me repreender tão severamente, porque tem coisa que a gente pensa e não pode falar. Ele falou, é isso, pastor. Carismático, amigo, gente finíssima, pessoa boa,
Só que vários textos bíblicos, mas mesma mensagem, mesmo carroça vazia. Nós precisamos ter referenciais, não só gente que prega, mas de vida. Pessoas em nossa igreja que são extremamente humildes, que são extremamente ativas, dependentes de Deus, extremamente fiéis. Que eu falo, meu Deus, que ensinam bem. Deus me ajuda a ensinar igual aquele irmão ensina, igual aquela irmã ensina. Tem uma compreensão da situação, das questões, que eu fico assim, boca aberta, dom espiritual que a pessoa tem. Nós precisamos buscar mentores que sejam idôneos. E esses mentores geram esperança em nós, porque é um exemplo real. É um exemplo real. E nós precisamos sentar com essas pessoas. O que você lê? Eu me lembro quando eu estava no retiro da ordem, acho que faz uns 3 ou 4 anos, todos os anos a igreja me manda para o retiro da ordem. O preletor acabou de pregar. Franco escreveu um texto sobre teologia sistemática. Um rapaz franzinho, magrinho, mas muita sabedoria, muito conteúdo. E eu, às vezes, tenho o costume de entrar na grama, porque na grama lá pode entrar carro, né? Eu coloco do lado da capela. E eu disse, Franklin, você vai almoçar comigo. Ele achou que eu fosse dos organizadores lá. Eu falei, Franklin, você vai almoçar comigo? Ah, tudo bem, pastor, tudo bem, não, Luiz Antônio e tal. Ah, tá bom. Você pode me deixar no hotel depois? Eu falei, claro, a maioria não fica. Uns ficam, outros não. Quem quer bagunçar, porque pastor bagunça também, né? Tipo pastor. Molecada lá. Lá é todo mundo. Lá você é mais um. E aí então levei ele para almoçar e postamos num lugar. E próximo ao hotel dele, sentei, conversei um pouquinho com ele e falei, Franklin, me diz uma coisa, o que você lê? O que você lê? E aí ele começou a falar alguns autores. Mas ele falou assim, olha, tudo começou quando eu comecei a fazer estudo de Romanos. Se você puder, imprima Romanos, pega no seu quarto, na sua porta, na sua sala, no seu banheiro. O Evangelho de Paulo, que é a carta aos Romanos, é o maior compêndio teológico que tem. E a Juerp, a antiga Juerp, comecei, eu era adolescente, tinha uns, sabe, você preenche, você lê o texto e preenche a frase. Aquele curso do Instituto, que era da igreja também, comecei a estudar Romanos, e fiz de novo. Eu criei uma paixão, aquilo tomou conta de mim, e eu comecei a Deus. E hoje é um preletor internacional, é um bom teólogo, tem muito conteúdo, é pastor na igreja de São José, e ele se tornou um referencial em algumas áreas. E depois eu vi uma tendência muito forte à filosofia. Aí eu mudei de referencial, eu não quero ouvir, quero ler esse cara, quero ler essa pessoa. Alguns referenciais, alguns escritores que jamais a gente vai deixar de ler. Agostinho, Calvino, a Patrística, Spurgeon, e, enfim, alguns reformadores muito bons. Então, tenha referenciais para o seu crescimento. E a última lição, meus irmãos, é vivendo, sobretudo, com perspectivas espirituais. Eu sei que a gente tem o alvo de comprar um carro, de comprar uma casa, de quitar uma dívida, de comprar uma roupa, de fazer uma viagem. E tudo isso é muito legítimo. Mas quando nós falamos e esses alvos vão medir o nosso progresso, vão nos ajudar nas nossas prioridades, nós precisamos estar alertas com as coisas de Deus, que é a nossa prioridade. Haja vista que nós somos embaixadores. Então, quando eu crio alvos espirituais, eu começo a estreitar o meu relacionamento com Deus, estreitar o meu relacionamento com o próximo. Eu começo no meu exercício, ser mais misericordioso, amar as pessoas, ter compaixão das pessoas.
Isso me faz desejo pela evangelização, para treinar e ser um bom líder, por causas nobres, vejo a necessidade das pessoas, porque eu tenho perspectivas espirituais. Então, os alvos dão sentido ao nosso relacionamento com Deus. Eles se tornam persistentes em nós. No temor do Senhor, uma frase que eu carrego no meu coração. No temor do Senhor, estabeleça alvos para a sua vida. Os líderes para o seu ministério. Os pais. Você pode estar na terceira idade, quarta idade, sempre existe quarta idade. Você pode sua faixa que você já viveu, estabeleça alvos, e aí você vê que Deus quer direcionar a você e a sua vida para algo importante, para cumprir com os propósitos dele. Como é bom você chegar e dizer a Deus, Deus, o que o Senhor tem para a minha vida? Qual o seu propósito na minha vida? Da mesma forma é a igreja. Eu às vezes passo aqui, e eu não consegui, irmãos, eu não consegui, eu tenho orado. Eu não consegui definir a nossa igreja e a nossa existência. Eu tenho que falar, Deus, a razão de estarmos ali. Quando eu penso em igreja central, o que vem? Uma bênção, uma igreja que restaura, uma igreja que santifica, que faz crescer. O que eu penso quando eu passo, quando alguém passa e vê uma igreja? Então nós precisamos comunicar para que a pessoa fale, puxa, lá naquela igreja acontece isso, eu vou lá naquela igreja para acontecer isso na minha vida. Da mesma forma, a nossa vida precisa ter sentido, a nossa igreja precisa ter sentido, e as pessoas chegando aqui precisam perceber a manifestação da glória de Deus. Deus falou comigo, sai daqui transformado, sai fortalecido. Então escreva seus alvos, coloque à sua frente, compartilhe, coloque na geladeira, na tela do computador, no painel do seu carro. Estabelece os alvos para a sua família, vida física, vida espiritual, vida intelectual, acadêmica, enfim, vida física. E terá muito mais sentido.